Oi pessoal, aqui é a Ajuda no Literário e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Odalisca, Dançando com o Diabo numa Noite de Lua Cheia, do Yuri Belov. O autor aqui ele usou um pseudônimo, então Yuri Belov não é o nome verdadeiro dele. Esse Yuri Belov ele acaba sendo também um dos personagens aqui da história que narra um pouquinho o comecinho pra gente e até aparece assim em algumas partes do livro falando com o leitor mesmo, mas ele não é um personagem principal nem nada, ele apenas conta algumas partes da história pra gente. Essa história, então, é uma história muito intrigante, cheia de mistérios, cheia de diversos gêneros, né, uma mistura de vários gêneros e deixa o leitor meio sem fôlego em algumas partes. Esse livro aqui então foi publicado pela editora Novo Século, dentro do selo Talentos da Literatura Brasileira, que é um selo que eu super apoio, assim, acho super bacana, né, a publicação de livros de autores nacionais e principalmente de novos autores, né, então acho bem bacana a ideia aqui desse selo da editora. Esse livro aqui em específico é um livro assim difícil de você categorizar assim dentro de um gênero literário, porque ele de fato ele aborda romance, aventura, mistério, erotismo, sabe? Wicca, como muitas pessoas que comentaram comigo aqui que viram a capa quando eu postei, elas já identificaram aqui alguns símbolos da Wicca. E daí eu percebi realmente, antes de eu chegar na parte da Wicca, que de fato ele tem elementos, né, da Wicca. Aqui aparece um grupo, né, que é o Coven, que é um grupo de supostos bruxos e tudo mais, então tem alguns símbolos aí da Wicca e tudo mais. Então eu achei bem legal também abordar isso, porque é uma coisa que eu não vejo em tantos livros, pelo menos assim, não os livros que chegam até mim, que eu consigo ficar sabendo. Eu não ouço muito falar sobre isso e eu achei muito legal esse livro abordar isso, além de erotismo, de diversas coisas e do mundo corporativo, que é uma coisa que eu já, assim, vivenciei. Então eu me identifiquei bastante aqui com as partes que falam sobre o mundo corporativo, que é praticamente assim 80% do livro. Então eu achei isso super legal, porque eu trabalhei já no meio corporativo, então eu vivenciei tudo isso. E aqui o autor ele dá pra você assim, praticamente um manual do mundo corporativo, porque ele te explica exatamente a hierarquia dentro de uma empresa, como que os engenheiros aqui ou gerentes fazem para de repente subir de cargo ou almejar novos cargos e diretorias, né? Como que funcionam os departamentos, sabe? Departamento de suprimentos, departamento financeiro e tal. Então todas essas coisas, como que funciona de repente uma contratação, uma indicação de alguém dentro de uma empresa, tudo isso fora a roubalheira e as coisinhas a mais que acontecem dentro de uma empresa e que poucas pessoas ficam sabendo, né? Então é bastante interessante e eu vou contar um pouquinho então pra vocês agora de como que é essa história. A história começa então quando o Yuri Belov, ele entrevista o Siegfried, que é o personagem principal aqui da história, sobre algo que teria acontecido dentro da empresa que o Siegfried trabalhou, que é a Atlas. E tudo começa então quando o Siegfried vai com o amigo dele, o Kazé, numa casa noturna. Eles vão lá pra beber e tal, e ver mulheres bonitas, talvez sair de lá com uma acompanhante e tudo mais. E esse lugar é um lugar super sofisticado, super elegante e até meio secreto assim, né, porque ele é meio exclusivo, só pessoas que têm um cartãozinho específico, meio VIP, assim, que podem entrar. Então lá dentro tem desembargadores, advogados, só as pessoas mais importantes aí da alta sociedade. E as moças que estão lá também, elas cobram altíssimo, né, enfim, pela companhia. E eles vão até essa casa noturna e, por acaso, no show principal, que era um show de dança do ventre, o Siegfried identifica uma das moças, né? Aliás, a moça que tá fazendo esse show, né, de dança do ventre. Ele, apesar dela estar toda vestida, assim, toda cheia de tecidos, cobrindo o rosto e tudo mais, máscaras, ele identifica ela por conta de duas tatuagens que ela tem em lugares bem específicos e tatuagens bem específicas. Então ele percebe que essa moça é a pessoa, né, ele desconfia e quase tem certeza que ela é a pessoa que praticamente mudou toda a vida dele, né, que seria essa moça aqui da capa, né, a Roxane, acho que é Roxane ou Roxane, não sei, mas enfim, eu vou chamar de Roxane. Então ele desconfia que essa moça que estava dançando lá seria essa moça que há muitos anos atrás, sabe, mudou todo o curso da vida dele.
Então ele corre atrás dela no fim do show, mas ela também rapidamente se manda dali e não dá tempo dele de fato confirmar as suspeitas. Mas daí então que a gente volta no tempo a partir desse momento e começamos a entender toda a história de vida do Siegfried, sabe, profissionalmente, amorosamente, tudo que aconteceu com ele, eu acho que 7 anos atrás, né, a história volta bastante no tempo, e ele vai contando como que ele entrou nessa empresa, na Atlas, que é uma empresa assim familiar, de petróleo e gás e outras coisas também, construções e tudo mais, e ele é chamado até nessa empresa para tomar conta do departamento de petróleo e gás. E a princípio ele seria um gerente, mas foi prometido para ele uma promoção onde ele teria uma diretoria e tudo mais, não seria subordinado a quase ninguém, somente ao vice-presidente e o presidente da empresa. Então ele ficou super empolgado para assumir esse cargo. Só que ele entra meio que numa furada, porque tem muita coisa dando errado nessa empresa, e essa empresa, como é uma empresa familiar, ele acaba, assim, percebendo que, assim, sabe, o cunhado, o tio, o primo, o filho, todo mundo trabalha na empresa, né, todo mundo da família, quase todo mundo, né, e o dono da empresa, ele simpatiza muito com ele, o presidente, que é tipo o avôzinho da família, assim, que foi o cara que, tipo, criou a empresa, né, ele simpatiza com o Siegfried, sempre apoia, porém, os outros da empresa, né, principalmente os filhos desse senhorzinho, né, dono da empresa, eles são muito competitivos, muito gananciosos e, sabe, corruptos e tudo mais. Então, assim, muita coisa acontece, a gente fica sabendo em detalhes mesmo, tá? Esse livro ele tem, tipo, 560 e tantas páginas, e as páginas têm muita narrativa, sabe? São bem recheadas, então ele conta muito dessa vida corporativa, dessa empresa, de outras empresas pelas quais também o Siegfried vai passar, né, ao longo do livro, e todos os relacionamentos amorosos que ele passou e o que ele tirou daquilo, como é que isso mudou ele e tudo mais. Especialmente esse relacionamento muito esquisito, né, meio esquisito não, muito esquisito, que ele teve com essa moça que se chama Roxane, que está ligada aí à família que é a dona da Atlas. Então ela tá interligada aí nisso tudo e, tipo, eu não quero dar spoiler, gente, mas é sensacional aqui como que o autor, sabe, juntou isso tudo, sabe? Tem capítulos que a gente começa a ler e tem personagens, assim, que nunca foram falados ao longo do livro, que você, sabe, do nada surgiu ali e tem a ver com a história e no fim das contas eles vão se encaixar aí direitinho na narrativa. Então, se vocês forem ler esse livro, sabe, leiam com bastante atenção, leiam todos os detalhes, porque tudo está muito interligado e mesmo algumas passagens que parecem, assim, irrelevantes, porque o autor, ele, assim, entra muito na vida de diversos personagens, então você conhece, assim, todos os personagens, do protagonista até o, sabe, não tão importante, aquele personagemzinho meio secundário mesmo. Mesmo assim a gente conhece tudo sobre a vida daquela pessoa, então é bem detalhado e eu percebi aqui o talento desse autor em escrever histórias, em contar histórias, né, bem contadas. Então eu vejo que ele, assim, ele sabe realmente construir uma história. Então eu gostei muito dessa parte do livro, desse aspecto, né, dessa construção da narrativa, da história. Quem for ler esse livro também já fique sabendo que além da quantidade de informação ser muita, o que é bem legal também, pelo fato de você entrar de cabeça na história, sabe, fazer total imersão na história. Além disso, também tem algumas cenas, algumas partes muito pesadas por conta da Wicca, né, dos rituais que acontecem e toda aquela coisa de sacerdotismo e instrumentos mágicos e orgias e outras coisas. Então é bem pesado nesse sentido, né? Então já fiquem avisados, tá? Caso forem ler esse livro, que tem cenas muito pesadas, mas por outro lado também tem umas partes muito sensuais e que trazem uma beleza, uma sensibilidade à história, sabe? E tem muita coisa aqui que o autor relata também sobre o relacionamento, sabe, homem-mulher e tal, que é muito verdadeiro, que, tipo, traz uma veracidade que você vai falar, sabe, nossa, já vi isso acontecer mesmo, e é assim mesmo, sabe? Então o autor aqui, ele soube lidar com as palavras de forma a construir toda uma veracidade mesmo, uma história muito forte, muito verdadeira, e que tem um final também excelente. Eu achei o final bem bacana. Senti quase como se eu estivesse assistindo um final de um filme ou de um seriado, sabe? Aquele último episódio da temporada. Então eu gostei bastante da história, eu indico muito pra vocês. Quem se interessar, eu vou deixar todos os links aqui de compra aqui embaixo, o Facebook do livro e tudo mais, aqui no box de descrições, então vocês podem correr lá, quem se interessou.
E é um livro assim forte, pesado, bem construído, sabe? Que eu indico pra todo mundo que gosta aí desses temas, né, que o livro aborda. Eu indico bastante Odalisca pra vocês. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha de Odalisca, ficado interessados aí no livro. Quem gostou, não se esqueça então de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais, gente. E é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.